Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um jogo da Câmara Obscura. Hoje nós vamos jogar Brumas Silenciosas. Eu sou o Diego, eu sou o narrador desse jogo. E nós estamos indo aí, provavelmente, para os finalmente, né? Pro final aí dessa... Eu acho que eu tô... Não, acho que não. Pro final aí desse jogo, né? No final dessa aventura. Jogo, enfim. Eu tô aqui com 3 dos 4 jogadores, a Núbia não chegou ainda. Eu espero que ela chegue ainda dentro dos próximos 20 minutos aí, porque eu vou dar um resumo do que aconteceu e talvez seja um pouquinho longo. Mas estamos aí com o Raul, o Leandro e o Lucas. Raul, dá o seu boa noite aí pra galera. Boa noite, firmeza? Show. Leandro? Boa noite. E o Lucão. Boa noite a todos. Bem, e é isso. Eu tava começando aqui um resuminho do que aconteceu. A gente não joga há algum tempo, então acho que é importante a gente fazer. Na última sessão nós começamos, como a gente quase sempre começa, diretamente no final da 4ª sessão, onde o Fabrício tinha sido entrado dentro daquele universo que o mago que habita o Haas faz para conversar, para se comunicar com ele. E aquele mago o feriu bastante e meio que o incumbiu de achar o seu livro, né? Quando ele soube que o Fabrício sabia algo do livro, ou sabia da existência do livro, ele prontamente puxou o Fabrício para lá, quase o matou e cobrou que ele achasse o livro, né? Com revés aí de ameaças de morte mesmo. O Fabrício saiu de lá puto com todo mundo, talvez até por não estar entendendo o que está acontecendo. Desceu, fez um contato com um outro oráculo da cidade e conseguiu o telefone da Núbia, que ele prontamente ligou. E eles se falaram enquanto o Haas e a Núbia... vocês já estavam voando, Haas, para a direção da galeria, né? Eles iam... Não, a gente ia pra Trackers. Então. Só que... eu mais ou menos cheguei na rua, aí aconteceu o evento ali com o Fabrício. Que evento com o Fabrício? Que aí eu voltei lá pra sala porque o mago tava ferindo o Fabrício. Não, isso na verdade já foi. Eles estavam voando, a Núbia atendeu, a Leonor atendeu o telefone enquanto eles voavam. E na direção da Galeria 13 de Maio, a Galeria do Rock, a Galeria 24 de Maio, a Galeria do Rock, porque eles estavam indo atrás de Rascun, um demônio... Trascun, não? Krascun, verdade. Krascun, um demônio que eles descobriram que fica na Trackers, no prédio da Trackers, que... Aqui em São Paulo é um prédio abandonado que é ocupado por uma casa noturna. E foram para lá. O Fabrício se encontrou com o Sirius, que tinha o perseguido invisível para a rua, para saber o que ele ia fazer. E eles, depois de fugir de algumas daquelas criaturas sem rosto que vocês viram nos episódios passados, eles conseguiram atravessar as brumas e sair na parte que não estava tomada por elas. E nisso eles se separaram, porque o Fabrício disse que não queria ficar perto da Haas, por motivos óbvios. Nisso, o Sirius foi se encontrar com os dois que já estavam na frente do prédio da Galeria do Rock, ali no Largo do Paissandu, enquanto o Fabrício foi ter com o Ercílios.
aquele mago que tem a sua torre no alto do prédio do Banespa, que quem já assistiu quem está assistindo os jogos viu a foto que eu já mostrei uma vez. É um dos maiores prédios aqui de São Paulo, e ele tem uma torre de vidro no alto dele, uma torre que deve ter uns 15, 20 metros de altura, e esse mago habita esse lugar. Na conversa com... A conversa exatamente... Como foi a conversa, Raul? Você se lembra? Não. Pera. Maldição. Cara, eu lembro que a conversa tomou um rumo estranho, porque ele perguntou meio que a motivação do meu personagem, e nessa hora meu personagem descobriu que ele não tinha mais motivação, porque ele tinha esquecido da filha. E aí tomou um rumo estranho essa conversa. Na verdade, eu não lembro exatamente. Você foi lá um pouco pra cobrar o que ele sabia do amuleto que ele tava estudando. Que você tinha dado um amuleto pra ele. Tinha ficado um amuleto com ele que você tinha tomado daquela maga que tentou te matar dentro da própria torre dele. Tem o nome dela, Daniela Durval. Durval, exatamente. E ele te disse que os amuletos não passavam de receptáculos que guardavam memórias, o que ele chamou de monções da mente. Vocês conversaram por mais algum tempo, e você, quando o Fabrício indagou ele sobre Clemente, que é o mago que teoricamente habita o Haas, ele mostrou uma foto do Clemente que ele tinha lá, a pedido do Fabrício, e o Fabrício pôde ver que aqueles olhos que o aterrorizaram tanto não estavam na foto. Na verdade, estava uma foto de dois rapazes jovens, de uns 20, 30 ou 30 anos. Aparentemente não tinha contado uma piada, eles estavam num lugar bem aconchegante, umas poltronas de couro, em frente a uma lareira. E o Fabrício saiu de lá sem entender o que tinha acontecido. E ligou novamente para Eleonora, que já estava com o... Perdão, uma coisa muito importante que eu estou esquecendo. No meio dessa conversa, a mamãe, que é a maior oráculo de São Paulo, apareceu. Gente, uma coisa tá dando retorno em algum lugar aí. Dá uma olhadinha só, porque tô retornando aí, tá bem chato. Parou agora, não foi? Deixa eu ver. Parou agora. Acho que sim. Beleza. Apareceu a mamãe, que é a maior oráculo de São Paulo, e fez uma profecia pro Fabrício. Ela... Que eu não me lembro, nem um pouco. Mas eu lembro. Porque eu tenho aqui. Cadê o habilitar a edição disso aqui? Ela virou pro Fabrício e fez a seguinte profecia: as brumas permeiam sua vida desde o momento em que ela acabou, Fabrício. É nas brumas que está a sua resposta. E é nas brumas onde tudo pode acabar. Essa foi a profecia que ela fez para ele rapidamente. E desapareceu, como ela já tinha feito da primeira vez que apareceu para eles. Não para o Fabrício, né? E nisso o Fabrício ligou e eles estavam os três em frente à Galeria do Rock, quando a Eleonora sofreu um colapso e desmaiou. Aliás, eu tô confundindo as coisas, hein? Quem fez essa profecia pra você foi a Eleonor no telefone no momento que você ligou pra ela. E quando ela fez essa... O que foi que a véia falou?
Então, é que a velha, na verdade, disse pra você, ela falou pra você sobre a profecia, ela disse pra você que já tinha sido dito aquilo que era a sua motivação. Já tinha sido dito pra você. Ela falou, lembre-se da profecia. E a Eleanor desmaiou e na verdade o Haas e o Sirius, tomados pelas coisas que estavam fazendo, meio que encostaram ela numa parede lá e cada um foi para um lado. O Haas foi até a torre da Trackers e o Sirius foi buscar informação sobre o Kraskun, que muita gente não sabe. Enfim, é cheio de... ninguém sabe exatamente o que é, como é, ninguém sabe nada dele. O Sirius acabou encontrando com um mendigo chamado Rato, que em troca de um lugar para morar na casa dele... Ó, a Anubia aparecendo aqui, eu vou parar um pouquinho só, gente. A Anubia deu sinal de vida. Aí... Tá no ônibus ainda, tranquilo. Tá, ela vai chegar. Fala com ela aí, Raul, por favor. E falou com esse mendigo, o Rato, e com a promessa de um lugar para morar no sanctum dele, ele disse pro Sirius que uma coisa que ele sabia é que o Kraskun não podia deixar a torre da Trackers. Essa foi a minha informação que ele deu para ele, né? A Haas já tinha dito que sabia que o Kraskun é um metamorfo, mas o Rato deu essa informação a mais. A Haas subiu na torre da Trackers, entrou lá, tinha um DJ tocando, chamado Agulha, que estava tocando lá, testando um teste, uma menina que eu não me lembro o nome, mas que chegou nele ali para conversar, e ele ficou procurando o K, como a própria Haas colocou, e não aparecia, de repente, enquanto ele estava sozinho, a menina apareceu e se revelou como o Kraskun, e eles tiveram uma conversa. Essa longa conversa, o Kraskun disse que grande parte do problema tinha sido causada por ele, que ele sabia o que tinha acontecido. Que aquela Senhora das Brumas era uma antiga serva dele que tinha sumido, que ele tinha dado como morta, mas que daquele momento, que quando apareceu essa Senhora das Brumas, aparentemente a única coisa que ela se lembrava era do Kraskun. E tinha ido procurar por ele. Ele disse que ele revelou um pouco da natureza dessa entidade, disse que o que ela almejava, o que ela buscava eram as memórias, o que aparentemente, não que ela almejasse ou buscasse, mas que aparentemente a coisa que ela faz é coletar memórias. Disse também que os amuletos... o que ele disse sobre os amuletos, Haas, você lembra? Eu acho que ele não lembra que ele tá mudo. Eu não sei se ele tá mudo. Lucas? Perdão, eu tava no mute. Ah, tá. Então, na verdade eu não lembro bem. Ele tinha reforçado aquela ideia que os amuletos... Não sei. Eu ia chutar alguma coisa aqui, mas ia ser muito fora. O que ele tinha dito pra você é que os amuletos realmente... Não foi mais ou menos o que o... que eles coletam memórias. E quando você falou você tinha falado da coroa pra ele, que existia uma coroa, e ele falou que ele queria ver essa coroa. E também ele falou que para resolver o problema, que para ajudar vocês a resolver o problema, para ajudar, talvez até para revelar o que a coroa faz, ou enfim, ele disse que ele queria a cabeça do Ercílios. É mesmo. Né? Depois disso, vocês tiveram tanto a Haas quanto o Sirius
tiveram uma rápida interlocução com a polícia e os serviços de saúde da cidade de São Paulo, porque eles roubaram a ambulância onde estava a Eleonora, onde ela estava sendo acudida, enquanto eles simplesmente esqueceram quem era ela. E depois de deixarem ela na casa na própria casa dela, eles foram se encontrar com o Fabrício. Na verdade, acho que foi lá na minha casa. No seu sanctum, de fato, no seu sanctum, de fato. Eu até anotei aqui. Tá aqui. E nisso, o Fabrício anteriormente tinha dito para eles se encontrarem às 4 horas no Largo do Café, que é um pequeno largo logo abaixo do prédio do Banespa. E eles foram para lá. Nesse meio tempo, o Fabrício, que teve aí umas 3 ou 4 horas, começou a andar pela cidade inteira, levantando todas as facções e meio que colocando umas contra as outras. Os primeiros que ele falou foi o Pack de Lobos do Hernández Herrera, que habita, que tem o seu local ali, a sua área em um prédio abandonado enorme que fica na Avenida Prestes Maia. E diz pra ele que ali na região da Sé os vampiros estavam fazendo uns rituais, umas coisas, e que eles estariam às 4 horas da tarde ali. Ninguém entendeu nada, mas o Fabrício disse que era parte desse ritual, que eles podiam sair de dia, meio que pra ver se o Hernandes, que odeia o anfitrião, que era o líder dos vampiros da cidade, eu imagino que o Fabrício não tenha revelado que ele tinha sumido, sido destruído, ou seja lá o que aconteceu com ele, pra ver se os lobisomens iam pra lá. E nisso ele foi falar com alguns caçadores que caçam exclusivamente lobisomens, pra dizer que os lobisomens iam estar por lá também, e tal hora, que eles iam estar brigando com os vampiros. E ele armou um furdúncio que iria acontecer mais tarde. E nisso ele foi se encontrar com os outros dois. Na conversa deles, eles fizeram alguns testes com um amuleto e perceberam nitidamente que eles têm uma relação diferente com as brumas do que as outras pessoas. As outras pessoas, quando entram nas brumas, elas somem, se transformam em fumaça e somem, e quando elas saem das brumas, elas voltam a ser sólidas, voltam a ser elas mesmas, e aparentemente sem nenhum tipo de pista disso. É como se eles estivessem vivendo a sua vida normal, mesmo que aquilo estivesse acontecendo. E que eles três tinham a capacidade de entrar e sair das brumas, e se verem, inclusive, de dentro para fora, de fora para dentro, que existia uma relação diferente. No meio dessa conversa, o Fabrício tentou recuperar o amuleto que é dele. Tem um dos amuletos que ele reconhece como dele mesmo. E brigando com a Haas, que não queria dar para ele de jeito nenhum, com o pretexto ou o intuito de protegê-lo, ele sacou a arma e começou a atirar na Haas. Nisso, a primeira sarevada de tiro foi um grande erro, uma grande falha, e ele acabou matando uma criança que estava saindo de mãos dadas com a sua mãe de dentro das brumas. As pessoas que estavam em volta já estavam fugindo dos tiros, mas quando viram aquilo piorou mais ainda. O que piorou quando o Sirius desapareceu em frente a todo mundo. Ele ficou invisível em frente a todo mundo, o que causou um pânico geral. E no meio da briga, a Haas foi pra cima do Fabrício, que continuava, que estava atrás da sua arma, que tinha caído no chão, e arrancou um olho dele com uma pancada de um bastão de combate.
O Fabrício tentou fugir, tentou usar uma habilidade que ele percebeu que ele tinha por conta do contato com a Senhora das Brumas e falhou miseravelmente. O que fez com que ele fosse puxado de volta na presença do mago que habita o Haas, que o cobrou de que ele achasse o livro logo e que não teria... que estava ficando sem paciência de salvá-lo, e tirou ele dali, e ele foi parar no meio das brumas. O Haas e os Sirius fugiram até a torre de Ercílios para tentar ter mais informação. Subiram a pé dessa vez, uma coisa que eles nunca tinham feito. Todo mundo sempre voa por cima do prédio ou é transportado para lá pelos poderes do Ercílios. E quando eles subiram, eles viram o Arthur Shogast, que foi quem atendeu a porta da torre, agindo como se tivesse sofrido um derrame cerebral severo. E foram conversar com o Ercílios, que já parecia bastante cansado naquele dia. O Ercílios, eles conversaram... Eu acabei de ver essa parte e não lembro. Eles conversaram um pouco sobre o Fabrício, sobre o que tinha acontecido, sobre o destempero dele de atirar e ele tinha subido nas brumas. O Ercílios revelou que realmente não sabia muita coisa, que eles pareciam saber muito mais do que ele próprio. E quando eles começaram a discutir sobre Clemente, a falar sobre Clemente, o Haas prontamente falou: ele chama Clemente, aquele desgraçado, e tudo mais, e blá 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 blá. E o Ercílios falou: olha, ele tá morto, o Clemente morreu, morreu nos meus braços. E o Haas pediu para ter uma conversa particular com ele, enquanto o Sirius ficou ali no Sanctum do Ercílios, brincando com as coisas dele, bebendo a bebida dele, enfim. Nessa conversa, o Ercílios... o Haas perguntou quem que era... O Ercílios perguntou quem que era esse mago, o que era, e o Haas, extremamente puto, falou que é um desgraçado, que errou num ritual, e blá 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 blá. E ele foi parado pelo Ercílios, que disse pra ele: olha, eu vou pedir pra você parar de falar de Clemente assim, porque o Clemente foi meu companheiro nesse caso emocional, companheiro de vida mesmo, por mais de um século. Então eu vou pedir pra você parar com isso, porque eu enterrei esse homem que é o amor da minha vida há mais de 80 anos, e eu enterrei ele no cemitério do Arasaka, aqui perto e tal. O Haas não conseguia acreditar nisso, começou a tentar pedir papel e caneta para tentar desenhar o mago, quando ele foi puxado, como já é de praxe, como ele já está acostumado, para aquele lugar onde fica o mago, que estava na sua cadeira lá, todo torto, embaixo daquele céu estrelado, num lugar totalmente negro e com o chão brilhante, né? O chão que reflete o céu. Só que dessa vez o Ercílios foi junto. E o mago estava absurdamente descontrolado, exigindo que Ercílios parasse com isso. E ele disse exatamente essas palavras: Ercílio, eu respeito você, mas eu ordeno que você pare com isso, que você pare de mexer com o que você está mexendo, que você pare com isso. E tentou manipular com magia o Ercílios, que meio que foi transformado numa coisa maleável, como se fosse metal líquido, e escapou dele. E os dois foram retirados de lá. E depois voltaram para o Sanctum do Ercílios, que pediu educadamente para que a Haas e o Sirius se retirassem, porque aquele dia tinha sido mais cansativo e mais triste do que ele podia aguentar. Nesse meio tempo, o Fabrício foi jogado para as brumas. E enquanto ele estava sozinho de costas para um edifício, né, onde ele estava encanteado por edifício, tinha parede dos dois lados, ele estava bem no canto dela, bem
bem na esquininha. Ele ouviu a tempestade se aproximar dele e viu ao fundo da rua, dos dois lados, das duas ruas, do lugar onde ele estava, quando aquelas brumas negras vieram rolando na direção dele, naquele barulho absurdo de tempestade e de falas, gritos, rezas, suspiros, risadas, conversas e aquele monte de coisa, aquele monte de objetos que vem rolando junto com ela. E ele tentou, quando ele tentou, essa tempestade ia engolfá-lo, invariavelmente ia engolfá-lo, ele tentou se proteger com os amuletos, através de um Let It Out, o movimento que ele usou foi Let It Out, e ele falhou miseravelmente. Foram 4. Como sempre. E nisso eu pedi para que a Haas e o Sirius dissessem o que ele iria esquecer. O Haas disse que ele gostaria que ele se esquecesse dele mesmo. Que ele esquecesse do Haas. E o Sirius disse que seria cruel, mas que ele esquecesse de sua esposa. Que ele se esquecesse de sua esposa. Depois disso, a tempestade também tem seus efeitos. E o Raul rolou para se defender desses efeitos e mais uma vez falhou miseravelmente. E dessa vez, quem escolheu o que iria esquecer de uma forma diferente das outras foi o próprio Raul. E essa forma diferente é de que a verdade em volta dele se molda para que ele... para que aquela memória seja esquecida. Então, por exemplo, fotos se for uma pessoa, fotos são apagadas, documentos ficam em branco. Aquela pessoa, de certa forma, deixa de existir pro Fabrício. E o que ele escolheu foi que fosse a filha dele, que é o motivador de toda a história do Fabrício nessa nossa saga. E o jogo parou por aí. Eu ia começar com o Sirius e com a Haas, mas o Leandro não tá, então eu começo com o Fabrício. Não, deixa pra lá esse negócio aí. Fabrício. Você acorda com o barulho da chuva e com a umidade das gotas e a sensação das gotas que batem no seu rosto. E quando você acorda, tá de noite. Já é uma noite, já tá bem escuro. E você nota que tá mais escuro do que normalmente estaria na rua, né? Você acorda bem desorientado. Quando você abre o seu olho, você se lembra do ferimento, se lembra você sente o local. Falta de um olho. Você sente o local onde deveria estar um olho. Você sente os seus músculos todos doloridos. Você tá jogado no chão e você começa a se levantar e você vê que jogados dos seus lados assim tem os 2 amuletos que estavam com você. E você percebe que você não tá na rua. Quando você olha em volta, você vê o parapeito. Você tá num lugar, não é num lugar fechado, mas é num lugar que é contido. Tem um parapeito, você olha pra cima assim, tem
uma casinha onde tem umas antenas em cima. Está no alto de um prédio. E você ouve o barulho da rua ao longe. E os dois amuletos que estão ali na sua frente te chamam mais a atenção do que os amuletos chamariam. Eles são seus agora. Também, assim como aquele que a Haas tem, esses dois amuletos são seus. Só que diferente daquele amuleto que tá com a Haas, esses estão cheios de brumas. Você ouve os sons da cidade, a chuva tá caindo, a chuva não tá muito forte, mas é uma chuva considerável. Cara, meu olho tá sangrando ainda, não? Quando você bota a mão no seu olho, você percebe que essa parte do seu... Foi o olho esquerdo ou direito? Foi o direito. Você percebe... Direito, não foi? Foi direito? Foi tu que arrancou, mano. Haas. Oi, eu Direito ou foi esqueci esquerdo? de tirar o mudo aqui. Esquerdo ou direito, macho? Esquerdo. Esquerdo? Certeza? Você passa a mão no teu olho e você vê que o seu rosto mudou. Eu virei aquele bichão. Você não tem cavidade aqui. Rosto. Aqui é uma coisa lisa que vai até a sua orelha. Você é como se você sente o teu nariz, você sente a tua boca, você tem boca, você começa a passar a mão no rosto, você percebe a tua barba, você passa a mão, o teu cabelo, mas essa parte aqui ela tá completamente fechada, como se tivesse sido reconstruída, mas como se fosse de um manequim, que é liso e convexo. Tranquilo. Tranquilo. Eu vou catar os amuletos bem devagar. Bem devagarzinho, vou pegar. Pegar o primeiro, pegar o segundo. Tá. E vou ficar com eles na mão e vou me aproximar do parapeito. Tá. Você vai até o parapeito e quando você olha pra baixo, você tá em cima de um prédio bem alto, você consegue perceber nitidamente o limite das brumas ali embaixo. Você olha pra lá e você vê nitidamente o limite delas ali, você vê elas se estendendo pela rua embaixo, você não consegue ver nada muito através delas. Lá embaixo você consegue ver bem difusa a luz dos postes, onde estariam os postes que você vê ali. Você vê a rua muito mal, como se fosse realmente dentro de uma neblina muito forte. É quase uma nuvem que está ali. E você olha para o outro lado e você... para um lado isso, né? Aí você vê, quando você olha para cima, você vê a pontinha da abóboda da Catedral da Sé. Ali, não mais do que 200 metros de você. E quando você olha para o outro lado, você vê essas nuvens indo e elas acabando, quase que abruptamente, mas ainda assim de forma natural, com aparência natural, na rua. E você vê o resto do centro da cidade. E é de lá que os sons vêm. Do seu lado direito, os sons não são muito menores. Mano, eu vou... Tem uma portinha pra descer? Tem a portinha pra descer, não é um problema. Tá, eu vou descer então. Tá, você começa a descer, você tá num prédio bem antigo, que você percebe que é um prédio comercial. Em alguns momentos você tem alguma dificuldade pra passar por ele, porque tem portas fechadas. A porta tá fechada por dentro, até que você acha um vigia que quase morre do coração quando olha pra tua cara.
e sai correndo, e sai subindo uma escada. Né? Isso você estava no hall do prédio, onde normalmente fica um vigia ali, né? Fica uma pessoa. E você sai ali pelo prédio, pega a chave dele, sai pelo prédio, você sai na rua. E no momento que você tá saindo, tá passando um daqueles sem rosto. Na hora, você saiu, você passou, tá passando um daqueles... Ele tem aquele andar bem reto, assim, e relaxado, mas sem se movimentar muito os braços ou os ombros. Ele passa por você e você vê que ele te ignora completamente. Ele até para, ele te olha, completamente não, mas ele para, te olha, ele fica um tempo ali com aquela face lisa virada pra você, você vê ele fazendo, ele faz assim algumas vezes, vira pra frente e sai andando. Tá ok. Cara, eu vou caminhando em direção ao prédio da igreja. A catedral. Tá, catedral. Tá bom. Você vai andando por ali e você cruza com vários outros dos vazios, né? Como vocês estão chamando eles, os vazios. Sim. E... Tudo bem aí? Apareceu uma galera na minha janela aqui. Tem rosto? A gente tem rosto, graças a Deus. E você passa por entre vários deles, alguns grupos, alguns sozinhos. Você vê que tem bem mais do que tinha de dia. Você vê que o movimento é pelo menos o dobro. E você, para sua surpresa, aparentemente é um objeto de curiosidade deles. Porque vários param para te olhar, alguns te seguem por um tempo. Eles não parecem se comunicar entre eles, mas é como se você realmente fosse um objeto de curiosidade. Né? Tem um momento que você está passando, aí vários te seguem com o rosto assim. Alguns desses vários, alguns deles saem andando atrás de você. Aí quando você para e olha para trás, eles param e ficam te olhando. Aí quando você volta a andar, um deles fica para trás, outros dois te seguem, mas de repente vão para outros lados. Aí vem vindo um grupo que meio que te cerca, mas não te contém. Então você simplesmente passa pelo meio deles e continua andando. Eu vou andando como foda-se. Tá. Você vai andando até que você chega na Praça da Sé. E tá lá, você chega na parte de baixo dela, ela sobe, a praça sobe ligeiramente até a entrada da igreja. Tem aquelas palmeiras enormes, aquelas palmeiras imperiais enormes ali. E ela tá vazia, não tem os mendigos que normalmente ficam por ali dormindo, não tem as pessoas da vida boêmia natural ali do centro da cidade, que não é muita, mas sempre tem gente andando por ali, não tem polícia, apesar de você ver carros que estão ali parados, você vê as guaritas onde esses policiais ficam fazendo vigia, fazendo sentinela. E tirando os vazios que preferem não andar você percebe, agora que você pode observá-los bem, eles preferem não andar ao largo, eles ficam sempre próximo a paredes, eles saem, quando eles têm que atravessar a rua, eles dão a volta na praça toda, eles ficam por ali, você não vê eles no meio da praça, o centro da praça está completamente vazio. Vou pra lá. Tá? Você vai até o centro da praça, você tá numa sensação muito estranha, porque a Praça da Sé é sempre cheia, noite ou dia. Sempre tem gente.
E você tá ali completamente sozinho. Nossa, assim. Esses 2 amuletos são meus. São seus e eles estão repletos de nuvens, de brumas ali dentro. Volutas e mais volutas de brumas que se mexem ali e às vezes até são tingidos com cores diferentes. É como se eles estivessem completamente cheios. Nenhum sinal de mais ninguém, só tem os vazios aí. Só vazios. Quer dizer, agora espera um pouquinho, isso depende dos outros 2. Vocês 2 saíram da casa do Ercílios, já estava anoitecendo. Ele pediu para que vocês se retirassem. O que vocês fizeram? Lucas? Bom, eu não sei muito o que a gente pode fazer agora, eu tô meio sem opções. Viro pra Raz e falo... Lucas, tira do mudo. Tá no mudo? Tirei, tá. Acabei de tirar. Tá bom. Viro pra Raz e falo... O que eu acho, eu vou tentar analisar um pouco mais essa coroa no meu Sanctum. Fora isso, não sei se eu tenho muita ideia do que fazer agora. Olha, o Crascon se ofereceu para analisar a coroa pra gente. Mas se for alguma coisa realmente poderosa, ele pode tentar ficar com ela pra ele. Não sei se eu confio num demônio como ele, sem que tivéssemos algum contraponto, alguma forma de impedir que ele tentasse alguma coisa muito esperta. Você teria como como é que eu vou dizer? Será que não tem algum jeito da gente... Bom, a gente pode deixar ele verificar a coroa, mas com a gente presente. Sem entregar o objeto pra ele. Você fica segurando assim, ele fica analisando o outro lado. E se ele tentar alguma coisa, acha que a gente pode ir com ele? E se ele não estiver sozinho? Se a gente for encontrar ele lá na Trackers de novo, ele não vai estar sozinho mesmo. E pelo que eu sei, nós temos que encontrar ele lá, não existe outra opção. Bom, ele quer a cabeça do Ercílios também. Ou a gente pode ir lá e tentar conversar com o Ercílios e ver se ele... Ele tinha se oferecido pra... O Ercílios chegou a ver a coroa? Você mostrou a coroa pra ele? Não mostrei. Aí meio em off, eu não lembro de ter mostrado. Vamos tentar no Ercílios? Podemos tentar, mas não sei se ele vai estar muito afim de nos receber, mas... Ainda mais com essa nova informação de que tem um demônio que quer a cabeça dele. O Ercílios não sabe disso, tá? Pelo menos assim, ele até... Eu imagino até que ele imagine que o Hasker que o Crascon queira ele morto, mas ele não sabe que ele fez essa oferta pra vocês. Bom, podemos tentar. Ou não, a gente já tem, não é? Só falta a humilhação. Vamos lá. Exatamente. Eu entro na forma demoníaca. Tá. Show.
rolar o dado aqui pra ver se vai. Deixa eu colocar aqui na. Manda ver. Isso era necessário. Putz, espera que isso aqui eu não arrumei. Vai fazendo aí enquanto eu vou arrumando vocês aqui, eu esqueci disso. Foi mal, pessoal. Quanto é isso? Pera aí. Ixi. Meu roll 20 travou. Foi um 7 aqui. Não tem que ter Miguel, não. Um 7. Pra mim, o dado que apareceu pra mim aqui. Ah, não, foi um 9 mais 2. Não, mas é um mais 9. 2, tem um mais 2. Tem bônus. Ufa. Um 9. Tá, eu pego e viro. Eu pego e só asas mesmo. Só asas mesmo? É, na forma demoníaca, só asas mesmo. Ele, na sua frente, o Sirius, ele faz uma coisa que você viu ele fazendo algumas vezes, mas que é sempre impressionante de testemunhar. Que ele faz como se tivesse força, assim, parece que tem algo de dor prazerosa nele, mas das costas dele, assim, saem duas asas enormes de couro esverdeado. E ele tá ali, ele se impertiga ali. Pode continuar. Bom, vou fazer o processo sempre. Você vai pegar Eu vou pegar o Sirius, que é ele que tem a coroa e as coisas, e a gente vai voar lá pra torre de vidro lá do prédio do Banespa. Tá? E vocês de fato fazem isso. Vocês vão voando. E vocês veem que na torre tem luz lá dentro, mas por outro lado vocês nunca viram ela sem luz. Então, eu tenho uma pergunta, porque eu não lembro. Pode fazer. O Ercílios demonstrou inimizade comigo já assim, ou eu acho que ele tá de boa? Não, ele foi sempre muito educado com você. Porém, ele parece ser uma pessoa difícil de ler. Ah, tá, beleza. Não, chegando lá eu vou entrar junto com o Sirius. Tá, você pousa no parapeito antes da torre, né? A torre está na sua frente, tem uma parte em volta dela. Uhum. E a porta está ali na sua frente, a torre está ali de vidro enorme na sua frente, e a porta está ali, uma porta simples de ferro mais ou menos na sua cor natural, um cinza assim. Eu vou até a porta. Você bate na porta e bato. E ninguém atende. Tá trancada a porta? Tá, a hora que você tenta abrir a porta, não, ela não tá trancada. Eu abro a porta e faço um sinal pro Sirius entrar assim, de tipo, sabe, passa a mão assim, por favor. Você abre a porta. Pode ir na frente. Só que no que você abre a porta, você cai num túnel, tem um túnel na sua frente. Um túnel do tipo, é maior do lado de dentro do que do lado de fora? Você vê. É um túnel largo. Ele tem a parte de cima arredondada, assim, é um arco. Você vê luzes elétricas se estendendo por ele, assim, os fios aparentes. Ele tem umidade no chão, vem dele um cheiro forte de mofo. E o túnel se estende muito longe, dá pra ver o fim. Ele vai bem longe, aparentemente, na frente, e ele faz uma curva a uns 30 metros de distância. Eu faço sinal assim. Por favor, cavalheiro, pode ir na frente. Então. Eu vou e entro pelo túnel. Tá.
Você entra Vou pelo andando. túnel. Haas? Eu vou seguir ele a uma distância segura. Tá. A hora que os dois passam, a passagem é menor do que as suas asas, mas depois que você passa, você fica tranquilo, porque o túnel é um pouco maior do que a porta. A hora que você passa, você dá 3 passos pra dentro, a porta faz... BUM! Fecha. Nas tuas costas, assim. Bom, eu tento abrir a porta de novo e ela tá trancada. Não, Eu viro pra a cima. porta tá aberta. Ué, ela... Você abre Não a bateu? porta, quando você abre a porta, você ouve barulho de água e agora você sente cheiro de esgoto. E você abre, você tá numa estação de tratamento de esgoto, assim, enorme. Rapaz... Bom, só tem um Ok. caminho a seguir. Você vê assim, Vamos quando em você frente, abre, então. você vê ao longe alguns trabalhadores, aparentemente ninguém te viu. É uma galeria grande. Lá na frente você acha que ela sai para céu aberto, porque tem portas basculantes grandes lá na frente. E aqui tem vários tanques com aquela água totalmente salobra sendo tratada. E você vê alguns trabalhadores lá na frente. Aparentemente não te vê. Não, eu também não quero que eles me vejam. Eu encosto a porta de novo, assim, Tá? e falo, a gente tá... Parece que nos esgotos, ou alguma coisa assim. Então a gente só tem esse caminho pra seguir. Tá? Então, acho que vamos, né? Vocês começam a andar por esse túnel e vocês caem numa... Vocês caem numa porta com grades, assim, uma porta... É uma grade gigante, parece uma grade de prisão, que dá pra rua em um lugar que você nunca viu em São Paulo, Haas. Você vê, quando você daí de cima, você tá numa alta de um morro. Não, isso não faz sentido. Você tá no pé de um morro. E você vê que pra frente, assim, tem uma enorme favela subindo. Pro lado você vê uma estrada de rodagem. Você não faz ideia de qual seja. Pro outro lado você vê uma parte da favela e um subúrbio assim que vai se estendendo. Está numa área altamente residencial aí. E você não faz a mais louca ideia, você nunca viu esse lugar. Nenhum dos dois. Nossa. Bom, não, vamos sair. A porta tá trancada, mas você não tem problema nenhum em dobrar o cadeado, quebrar ele e abrir a porta. E cara, você olha pra trás, você tem um muro enorme, circular assim, que vai seguindo e você vê outras dessas portas, umas bem longe das outras. E você tá num suburbião aí, você tá longe pra cacete do centro da cidade. Sirius, você conhece esse lugar? Nunca vi igual. Não tenho a menor ideia de que lugar é esse. Eu vou levantar voo pra vir de cima pra eu tentar me localizar. Tá? Você começa a levantar voo, você vai subindo, e você começa a ter aquela visão ampla da cidade. Tá chovendo. Desculpa não ter falado isso pra você. Tá chovendo, não é muito, mas tá chovendo, então tá mais escuro, né? Tem nuvens e tal. Mas você, você consegue, você vê que você vai subindo, a única coisa que você vê que te situa um pouco é que você vê o aeroporto de Guarulhos muito de perto. Nossa, a gente foi pra Guarulhos. Você vê ele lá na frente, Volta, do seu lado aqui esquerdo, tem 2 pistas de uma estrada que, velho, cada uma delas tem umas quase 10 faixas, tem umas 7, 8 faixas de cada lado. Mais pra frente você vê que essa estrada se divide, tem um bosque no meio dessa estrada, e você vê ali a favela, e
Você vê aviões descendo, subindo e descendo a alguma coisa que deve ser uns 10 quilômetros de você aí, talvez. E você reconhece que só pode ser Guarulhos. Eu volto. Vou usar a asa de guarda-chuva, uma asa de guarda-chuva, assim. Tá, beleza? E aí eu falo Sirius, a gente caiu em Guarulhos. Guarulhos? Como a gente veio parar aqui? Por que aquela porta na torre do Orcílios se ligaria com esse lugar? Aqui é algum ponto de poder? Você que é mago, que manja dessas coisas? Bom, vou tentar descobrir. Nem precisa tentar, não. Tá na cara que não. Não, peraí. Eu tenho que olhar minha ficha. Ixi, os dados rolou pra mim agora. A coisa de mago é power, né? Power. Tá. Não vou tentar também não. Eu falei lá que era Guarulhos e... Se fosse imortalidade, alguma coisa assim. Eu também agradeci. Cara, eu não sei. A gente caiu em Guarulhos. A gente vai voltar? Não me incomode tão cedo. Chama um Uber aí pra gente. Vamos voltar pra São Paulo. Tá bom, vocês vão... Ou por que não vamos voando então? Tá chovendo. Eu vou carregar você, eu não consigo ver direito na minha frente. E aí dá mó trabalho voar com a água batendo nas asas. Ele tava voando do aeroporto, eu chamo 2 quadras de distância. Não, é porque quando eu levantei voo, eu não sabia que tava chovendo. Aí eu falei, puta que pariu, tá chovendo, eu aqui com essas asas batendo na água, fazendo esforço à toa. Não, não é uma chuva torrencial, é uma chuva. Mas atrapalha. Chuva de filme. Chuva de filme, pronto. Tá bom. Chuva de filme pra dar clima.